Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor. Louvado seja Ele por mais uma palavra. Essa palavra seja discernida espiritualmente, semeada em boa terra e compreendida pelo discernimento do Espírito e que encontre morada, frutifique e dê frutos, amém? Para a glória do Senhor. Hoje eu vou falar a respeito do reino, o reino de Deus, né? Que é importante ser compreendida, né? Porque se trata de algo grandioso. Aqui em Lucas capítulo 17, a partir do 20, eu vou lendo também, vou dar uma lida em Mateus 24, são duas palavras que estão falando do mesmo, alguma fala diferente, mas por conta do... Cada um tem uma cabeça, né? Mas o entendimento aqui é um só. Está falando de profecias de juízo para o fim e a respeito do reino que já foi estabelecido no Filho, né? O que nós precisamos hoje saber é como é esse reino, né? Então, a partir do versos 20 diz: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, abre aspas, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, fecha aspas. Aqui tem duas afirmações. Primeira, não é visível, palpável, né? E está entre nós. Então, está entre nós. Ele estava ali, né? Eles estavam com Yeshua. Então, tenham em mente que o reino representa ele, o Filho, e ressuscitado. Quem vou ler, eu sempre falo da palavra, da mente de Yeshua, eu sempre cito 1 Coríntios, capítulo 2, mas não leio, né? Eu vou dar uma lida aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 ao 16 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E é isso que acontece, né? As pessoas dão os cristãos, muitos cristãos, como loucos. Hoje a gente vê aí pessoas querendo professar a fé em Yeshua, no Cristo, através do conhecimento dos evangelhos, e sofrem quando se trata de um país que não é livre, né, para professar sua fé, e tem oposições contrárias. As pessoas sofrem muitas perseguições, tirando até do seu convívio, para viver uma realidade muito dura, muito complicada. Isso já é conhecido, né? Mas a questão aqui é o discernimento, ter a mente de Yeshua, entender que esse reino, já vivemos esse reino e que ele está em nós, quer estejamos no país livre ou não. Muitas das vezes a questão de estarmos no país laico, no país que a gente pode professar a nossa fé, né, diversificado aqui como no Brasil, isso não quer dizer que é a favor. Muitas das vezes as pessoas com tantas liberdades têm dificuldades de compreender. Logo então, como diz aqui, 1 Coríntios, veem como loucura professar uma fé diferente, que não aquela que está de acordo com a palavra do Senhor, com as doutrinas do Senhor. Isso acontece
e é muito grave, porque quando você professa uma fé, está envolvido a algo que foi te apresentado, você foi convidado e você começou a fazer parte porque você aceitou Jesus, quer uma transformação de vida, uma libertação, todas as vezes você se encontra preso. Isso é perigoso, né? Aqueles que estão lá vivendo, dando testemunho de vida, falando de coisas grandiosas, como está escrito no Evangelho da Graça, Evangelho do Ministério do Apóstolo Paulo, pode parecer loucura, porque não é discernido. Infelizmente, para ser discernido, precisa ter em mente que é o Espírito que nos dá a compreensão. O Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, né? E eu vou tentar deixar bem claro aqui essas palavras de Mateus 24 e Lucas 17, e vocês vão ver o porquê que as pessoas tendem como loucura. Então, continuando, né? Lucas 17, agora versos 22. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Por que ele está falando isso? Como eu li anteriormente, ele fala, ó, versos 21. O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá que está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Ali ele estava sendo interrogado, questionado, vou dizer assim, pelos fariseus. Então ele está se colocando, ó, o reino está entre vocês, né? Ele estava entre eles, né? Em carne. E por isso no verso 22 ele continua dizendo, depois disso aos seus discípulos. Aí ele já vai, né, de encontro aos discípulos e diz: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Para quem é espiritual, para quem é temente, até mesmo os que estão no início do conhecimento, do conhecimento da graça, do conhecimento da palavra do Senhor, a esses é dado visões, a esses é dado sonhos, né? Os mais jovens é dado visão, e os mais velhos sonhos, e muitas das vezes tem visão em sonho, né? De coisas grandiosas, né? Então, para quem tem uma mente voltada para as coisas do mundo, não compreende, vê como loucura. Para quem está com a mente voltada para as coisas do mundo, está disperso de verdades doutrinárias segundo o ministério do apóstolo Paulo. Para quem está com a mente voltada para o mundo, não está com o templo, corpo, a casa que somos nós, como diz em 1 Coríntios capítulo 6, alinhado à cabeça, que é Yeshua. Logo então, vai lhe parecer loucura professar uma fé diferente, mas uma fé diferente em conformidade à palavra do Senhor, que nos garante entender esse reino, viver esse reino, né? Deste modo, fica difícil para o liberto, para aquele que é renovado, passar o conhecimento da grandeza, porque vivemos, o meu canal é uma prova disso. É um assunto de grande necessidade, mas de pouca visibilidade. E aproveitando, né? Você que está acompanhando, que está assistindo, que está entendendo, compartilha para que outras pessoas venham ter esse conhecimento. O compartilhamento é mais importante do que likes, né? Mas o like também dá relevância ao canal. Mas compartilhe, fale para outras pessoas, seja um evangelista,
porque esse evangelho é necessário que as pessoas compreendam. O que estamos vivendo, vai ter aqui mais para frente palavras proféticas, o que estamos vivendo é a misericórdia, é o tempo da misericórdia do Senhor, como diz lá em Pedro, nas cartas de Pedro. Muitos dizem que o Senhor não vai voltar. Não acredito, porque o mundo ao qual vivemos hoje vai contrário ao que diz a palavra do Senhor, né? Então, vou continuar lendo, ó. Versos 25. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, aqui inicia as profecias por fim. E eu vou... São duas comparações. Eu vou ler primeiro aqui versos 26 e 27. Aí depois eu leio 28 e 29, tá bom? Abre aspas. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. O tempo de Noé, lá em Gênesis 6, vai falar da corrupção da humanidade. Um povo que era direcionado para andar em conformidade à vontade do Senhor, de repente se depara, lá está escrito assim, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram bonitas. Então aí está referindo a envolvimento relacional, né? Mas está comparando aos nossos tempos. De que maneira esses envolvimentos acontecem hoje? Não só relacionais, julgo desigual, e muitas das vezes vai caminhando, passe-se o tempo que for, para um divórcio lá na frente. Porque pode duas pessoas andar juntas se uma não quiser? Não, né? Já está escrito lá se não me engano, em Esdras. Não tem como. Então aí vem as contradições, vem as confusões, desentendimentos. Quando não vivem frustrados, traindo, acontece uma separação, né? Por isso que é bom estar alinhado, seja qual for o seu segmento, que estejam alinhados, né? E existem outros tipos de envolvimentos. As pessoas têm muitas necessidades, têm muitas dificuldades, têm muitos problemas na vida. Às vezes elas se deparam com um convite a aceitar Jesus, aceitam Jesus, começam a fazer parte de certa comunidade, e se essa comunidade não estiver de acordo com o que é dito aqui desde o primeiro vídeo, que eu falei a respeito do cego de nascença, até esse e os próximos que virão, sempre a respeito do Evangelho que liberta, que salva, que renova a mente. Necessário de ser conhecido, meditado, para que possamos viver esse reino, para que ele seja uma realidade na nossa vida, que é o Yeshua ressuscitado fazendo parte de nós, e nós tendo a mente dele, né? Então, ocorre que essas pessoas passam um bom tempo da vida dela, mas que as levam para a dispersação daquilo que realmente as liberta e as leva para uma vida cristã, né? Discernindo todas as coisas, sabendo onde pôr o pé, na hora de dizer sim, na hora de dizer não, né? Enfim. E por conta disso, elas vão levando a vida, casando, bebendo, dando-se em casamento, dispersas do que, graça? Tem que vir essa pergunta. Dispersas do Evangelho da Graça, dispersas da verdade que liberta, dispersos desse dia que virá, né? Dispersos da realidade das profecias que acontecerá. Tem palavra que fala lá em Eclesiastes, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eu já ouvi, muitas pessoas acreditam que a terra jamais passará por um juízo. Mas existem muitas, inúmeras palavras que confirmam, e a palavra do Senhor é verdadeira e ela se cumprirá. A terra passará por uma transformação, porque existe essa necessidade.
Não necessariamente precisamos entender como um fim do mundo como os filmes de Hollywood, mas um fim do mundo transformado, porque o Senhor é capaz de fazer todas as coisas, Ele renova. Eis que faço novas todas as coisas, está escrito em Apocalipse. Então, se o Senhor quiser transformar tudo, tirando toda a impiedade, como tem profecias que já falam, assim Ele faz. O que estamos vivendo hoje? Tempo de misericórdia do Senhor. Por isso que muitos ainda dizem que ele não virá, isso é conversa de crente, conversa de cristão, palavras da Bíblia. Mas isso não vai acontecer sim. Tem um fogo reservado para o fim. E o que está acontecendo nos nossos tempos, a gente está presenciando, é a misericórdia do Senhor, para que muitos não se percam, para que muitos sejam alcançados. Mas essa verdade, elas precisam estar presentes. E você precisa ter muito cuidado e conhecimento para não ser enganado, né? Porque olha só, vou continuar lendo aqui, ó, versos 28. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Percebam a diferença, ó. Como eu falei da corrupção da humanidade, que está escrito lá em Gênesis 6, havendo a necessidade de destruir tudo com água, né? Aí tem outra questão muito importante que precisa ser colocado aqui. No que está colocado aqui em relação a Ló, Ló era justo? Não, Ló não era justo. Segundo o olhar do Senhor, não era justo. Mas por conta do clamor, do pedido de um justo, Abraão, obediente, ele foi poupado, ele e a família dele. Aí a mulher dele olha para trás, e esse olhar para trás, trazendo para os nossos tempos, representa muita coisa, né? Tudo aquilo que prende, será, falando a respeito da mulher de Ló, o que fez com que ela olhasse para trás? Curiosidade para ver se realmente, para comprovar se realmente o fogo estava caindo? As mentes divididas, né? Que não receberam nada do Senhor. Veja que a palavra tem que ter concordância, tem que unir a outras. Questão do povo que estava lá, ela devia ter afinidade com algumas pessoas, ela podia. Deixa o Espírito ministrar em você, né? Ela se entristeceu por conta daqueles que ficaram para trás. Então, muitas questões podem ser colocadas aqui, né? Como que podemos, nossa mente, ela é capaz, né? De nos, de modo brilhante, nos trazer a reflexão, né? Hoje em dia, o que nos coloca na dispersação? Tudo aquilo que te impede de ser liberto, tudo aquilo que, claro, precisamos ter conhecimento da Bíblia para saber o que nos impede a libertação, o que nos envolve, o que nos mantém a nossa atenção, né? Desde o momento que você tiver conhecimento doutrinário a respeito do Evangelho, a partir de Atos, você vai entender todas essas coisas. Que a nossa libertação, para vivermos esse reino não visível, mas existente, é muito, muito importante. Para a gente ter um direcionamento de fé verdadeiro. Não ficar anos e anos, tempos e tempos da nossa vida professando uma fé que não vai nos levar a lugar nenhum, que não nos torna a mente de Yeshua, vivenciando, vivendo o reino, compreendendo o reino, né? Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens,
dentro de casa. Semelhantemente, olha aqui, ó. Eu gosto de ler Lucas, porque Lucas é muito detalhista, ó. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Por que semelhantemente? Porque está falando da vida, do nosso dia a dia, das nossas decisões, das nossas ocupações. Tudo isso é que nos deixa dispersos, né? E veja que aqui dá a ideia de dia, noite, né? Hora dormindo, outra hora no campo, porque ele quer passar a mensagem da importância da gente compreender e viver esse reino. Viver esse reino. Quer você descanse, que descanse no Senhor, como está escrito lá em Daniel 12, acordaremos, né, para a vida eterna, aqueles que dormem em Cristo acordarão para a vida eterna, e os outros, que se encaixam na impiedade, né, para o desprezo eterno. Então, a minha preocupação deve ser o quê? O reino. O evangelho dado ao apóstolo Paulo. Eu quero entender o evangelho do apóstolo Paulo. Porque entendendo, automaticamente eu estou vivendo esse reino. Eu estou na plenitude de Yeshua. Eu sou um membro que faço parte do corpo cujo ele é a cabeça. Eu sou guiado pelo Espírito. Não se trata de religião, se trata de leitura bíblica e de decisão de professar uma fé segundo a palavra do Senhor. Amém? Então, gente, a bateria tá fraca. Eu vou aqui fazendo até onde der, tá? Mas tô longe aqui das tomadas, né? Se cair, eu faço outro depois, tá bom? Então, aqui, ó, em Mateus 24, versos 10 diz: Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá se confirmando lá em Apocalipse. Então devemos perseverar nessa vida a partir do momento que somos renovados, compreendendo o reino, vivendo esse reino, fazendo parte dessa plenitude, com a mente renovada, devemos perseverar, não decair, não voltar a olhar, querer olhar para trás como a mulher de Ló, para fazer parte daquele ajuntamento, para fazer parte daquela enganação ao qual não te dá voz, ouvido para falar da verdade que liberta. Não olhar para trás querendo todo o que agrada a carne. Pelo contrário, procurar estar alinhado ao que diz aqui, ó, 1 Coríntios 6, que é: fujam da imoralidade, né? Não vou ler tudo, mas aqui ó, no verso 18 tá aconselhando a fugir da imoralidade sexual. Por quê? Porque é um pecado que é contra o próprio corpo. Fala, verso 19: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? E versos 2 diz: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Por que os santos hão de julgar o mundo? Porque você compreendeu, você foi renovado, você foi iluminado, você faz parte de uma geração guiado pelo Espírito da verdade. Você foi e é capacitado, né? E aqui continua: se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menos importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Portanto, se vocês têm questão relativas às coisas desta vida, designem para juízos os que são da igreja, mesmo que sejam de menos importância. Daria para falar bastante coisa sobre essa palavra, mas realmente o celular está descarregando.
No mundo temos juízes, né? Promotores, temos advogados, temos muitas funções que são relativas a trabalharem nas questões humanas, né? E essas pessoas executam seus trabalhos de acordo com as suas capacitações, né? E aqui o Senhor, ele coloca essa responsabilidade, por quê? Porque muitos criam inumerados tamanhos de doutrinação que visam trabalhar pessoas. Então, se você não tiver sabedoria para trabalhar essas causas, e causas pequenas, causas grandes, no que se refere à vida humana, né? Então, encaminhe para juízes, mas continua dizendo, ó, digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficiente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Porque tem que existir pessoas sábias, né? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Então, se levar mais a fundo essa palavra, que é uma palavra que merece um vídeo só para falar dela. O cristão, ele sabe como se colocar. Ele sabe como se colocar no mundo e no seio familiar. Eu não vou nem falar a questão de comunidade de fé. Não vou entrar nesse mérito. Mas o cristão, ele sabe como se colocar no mundo e dentro da questão familiar, de acordo com a palavra do Senhor, tá? Uma hora eu vou fazer um vídeo só falando dessa palavra aqui, ó. Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça. Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Isso aqui é gravíssimo, é uma estanca bem grande, porque se manifesta uma dificuldade de renovação da mente, uma relutância. Logo então, né, se não conseguirmos tratar questões internas de acordo com a palavra do Senhor, sem maldar ou agravar, aqui já mostra, aqui já fala, né, da questão da reprovação, ó. Vou ler de novo. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. É uma derrota. É uma derrota de um povo cujo o objetivo do Evangelho é trazer um renovo para que estejam conscientes de que iremos julgar o mundo, toda a sua impiedade, que será julgada. Somos um povo que iremos julgar anjos, ou seja, tem uma palavra que diz que os anjos, o Senhor vê erro nos anjos, ó, os anjos estão em outra dimensão, mais próximo do Todo-Poderoso. O Senhor vê erro neles, imagine nós. Comemos, bebemos, que vivemos em uma terra corrompida, onde tudo eleva mais para a decadência do corpo, como está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 6, eu aconselho que vocês leiam a exortação a respeito do corpo. Então, se não vivemos esse reino, a realidade desse reino, com a mente de Yeshua, se não vivemos esse reino discernindo todas as coisas pelo Espírito, a tendência é cair, a tendência é ser pássaro dentro de gaiolas, a tendência é não sermos renovados, purificados, alvejados, como diz em Daniel 12. E isso é um mal gravíssimo, porque o que está escrito aqui em Lucas 17, em Mateus 24, podemos até ser recolhidos, dormindo, trabalhando, mas vamos ser recolhidos, transformados para viver a vida eterna, ou apenas com a expectativa de um desprezo eterno. Porque o que acontece aqui debaixo do sol é uma realidade humana, humanamente falando. Mas o que acontece acima continua se um processo
de jugo ou de vida eterna, porque o Criador ele age em tudo, nos dando aqui uma oportunidade de viver e conhecer os seus preceitos, nos arrependermos, viver amando o nosso próximo, relevando muitas questões difíceis de aceitar, mas sem sentimento de, de rancor, de ódio, de orgulho, nos desfazendo dessas coisas que só nos atrapalham a ter uma mente renovada para viver a realidade do reino, que é Yeshua, o Cristo ressuscitado, ao qual tem todo o poder e autoridade dada pelo Pai para julgar a todos, porque nele se cumpriu o sacrifício perfeito e definitivo, como está escrito em Hebreus 10. A ele foi dado o poder de governância, governar sobre almas, sobre vidas e orientar aos seus a viver em conformidade a ele, em conformidade ao que foi dado por ele, sendo ele já ressuscitado ao apóstolo Paulo. Não negue o que foi dado ao apóstolo Paulo. Não fique passando ou perdendo tempo em fábulas. Vá direto ao que está escrito a partir de Atos. Procura meditar, entender o que foi dito ao apóstolo Paulo, a Timóteo, a Pedro, as cartas de Pedro, a João, que teve as revelações também. Seja mais um iluminado, seja mais um integrante desse reino, fazendo a diferença, sendo testemunho diário, para a glória do Pai. Porque é isso que o Senhor espera de nós, que façamos a diferença em um mundo corrompido, mas que não, de modo algum, a gente se coloque depois de uma mente renovada. O passado se foi, o Senhor apagou o passado. Você foi renovado, se apegue na renovação agora. Então, de modo algum, se coloque como a mulher de Ló. De modo algum, se coloque como aqueles que foram escritos lá em Gênesis 6. Se corromperam. Se corromperam por quê? Por coisas tão insignificantes, né? Daniel, se coloca como Daniel, que não comeu as lentilhas do reinado. E olha que Daniel e os outros, também é uma palavra maravilhosa, já eram jovens bem seletivos e que foram bem escolhidos por causa da sua conduta, da sua inteligência, da sua aparência. Então, eram pessoas que estavam acostumadas a viverem uma vida boa, mas uma vida boa com conformidade ao Senhor. Podemos viver hoje uma vida boa em conformidade ao Senhor, de acordo com as condições. Então, que a graça e o amor do Pai esteja com todos vocês. Glórias a Ele que deu para fazer o vídeo até aqui. Não vou me estender mais. Vou voltar a esses assuntos numa outra hora. Porque a palavra, quando a gente vive esse reino, o que não nos falta é palavra. O que não nos falta é ânimo, porque o Espírito está em nós, né? Então, que a graça e o amor do Pai esteja com todos vocês. Muito obrigada por assistirem até aqui, tá bom? Fiquem todos na paz. Até a próxima, pessoal.